paz do Senhor Varão, a paz do Senhor Varoa. Eu sou o pastor Fábio Santos, estamos aqui para o nosso bate-papo dessa semana, o nosso vídeo, enquanto a gente não volta às transmissões do nosso podcast. Estamos ainda em algumas construções no estúdio, ainda faltam alguns detalhes para que a gente volte a receber os nossos convidados para os grandes bate-papos que a gente vem fazendo ao longo desses últimos meses e que tem abençoado a vida de muita gente. Temos recebido muito carinho das pessoas pelas ruas que nos assistem pelo canal no YouTube, o canal podcast do Fabinho, também o pessoal que assiste a programação pela Nova TV, Canal 14, e tem sido uma bênção a resposta das pessoas com todos os entrevistados que a gente vem trazendo aqui no podcast. Podemos lembrar aqui foram muitas ligações de pessoas pedindo oração, pessoas pedindo o contato dos nossos convidados para que eles orassem, para que eles fossem convidados para alguma festividade na igreja de um ou outro irmão, enfim. Fizemos e temos feito um trabalho direcionado por Deus e graças a Deus a mão do Senhor tem estado com a gente, e o que me deixa feliz é saber que isso tem abençoado demais a sua vida. Porém, a gente não poderia passar esses dias sem estar conversando com você, sem deixar você a par de algumas coisas do que está acontecendo e, lógico, trazendo uma mensagem da parte de Deus, uma palavra com certeza para poder confortar o teu coração, até porque a gente encontra com tantas pessoas na rua e as pessoas falam: Fábio, você não tem noção como que aquela mensagem falou comigo, como que aquele corte, aquela mensagem pequenininha de 1 minuto que você colocou lá no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, falou comigo, como que a conversa com aquele irmão, com aquela irmã falou ao meu coração, me edificou. Então a gente sabe que, lógico, a palavra de Deus, sempre que ela sai da nossa boca, que ela é elevada de nós, ela vai para uma direção essa que muitas das vezes a gente não sabe, mas o Deus Todo-Poderoso sabe e muito bem o resultado que Ele quer com a sua palavra quando é proferida por nós. Pois bem, antes de trazer uma palavra para abençoar a sua vida, eu quero falar rapidamente sobre algumas coisas que estão acontecendo no nosso estúdio. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao pessoal do estúdio Realize. Passamos ali uma média aí de 3 a 4 meses, foram 15 programas que nós fizemos ali, 15 episódios de podcasts, e todos com muita interação do público. Fomos muito bem recebidos lá no estúdio pelo Gilcimar, pela Gilmara. Foram tempos de muita amizade, de muita alegria, de contentamento, de alguns percalços, de muita luta, porém de muita vitória. Eles deixaram a direção do estúdio, voltaram para Bom Jardim, que é a sua cidade natal, e continuaram o trabalho lá. E passaram a direção do estúdio Realize para uma outra pessoa. Porém, nós tínhamos um contrato de apenas 15 episódios e cumprimos ali o contrato até o mês de julho. No mês de julho nós fizemos apenas 2 episódios inéditos e não fizemos mais nenhum até então, até porque a gente não tinha mais contrato ali no estúdio Realize e nós não renovamos o contrato naquele estúdio, porque houve a oportunidade de ingressarmos o nosso podcast em um outro estúdio, que é o estúdio Dangel Estúdio, que fica no centro da cidade, na rua Faria Filho. Porém, montar um estúdio e começar a gravar demanda tempo, a gente quer fazer uma coisa com uma boa qualidade. Nós fizemos alguns testes e ainda não ficou como a gente gostaria, e a gente sabe que pode ficar, dá para melhorar e melhorar muito, e a gente não quer entregar para você uma qualidade aquém, pelo menos, daquilo que a gente fazia no estúdio Realize. Tem que, pelo menos, na pior das hipóteses, empatar com o estúdio Realize, e dar trabalho. O estúdio Realize, para poder chegar na qualidade que se encontra hoje, o Gilcimar e a Gilmara trabalharam muito, a gente conversando, foram madrugadas a fio, com o material parando, enfim, muito trabalho, a gente sabe que é trabalhoso esse momento. Porém,
nós, além de agradecermos a eles, também estamos ingressando num novo momento. E esse novo momento requer de nós paciência, muita calma, sabedoria, para caminhar na direção dada por Deus. E enquanto a gente não começa ali os nossos próximos episódios do podcast do Fabinho, nós vamos continuar por aqui, falando de Deus, conversando um pouco, trazer outros amigos para estarem com a gente nesse bate-papo, por vídeo, por mensagem de texto, de áudio, e vai ser um tempo muito bom, eu tenho certeza que continuará a abençoar a sua vida. Tá certo assim? Você já observou que aqui embaixo, no rodapé do vídeo, está passando o nosso WhatsApp para que você possa ligar para a gente, pedir oração, mandar sua mensagem de testemunho, ou que você quiser mandando um abraço, que a gente nos próximos vídeos vamos estar disponibilizando o áudio para as pessoas ouvirem o que você quiser colocar aqui também. Estamos colocando aqui para que você se inscreva lá no canal Podcast do Fabinho, vem muita coisa boa aí. Nós estamos dando uma repaginada, uma reformulada no podcast, que vai ter muita novidade, mas muita novidade, muita coisa boa para poder abençoar e também divertir você. Eu tenho certeza que vamos dar boas risadas, vamos nos emocionar e vamos crescer junto com a bênção de Deus sobre a nossa vida. Tá combinado? Mas para não ficar nas minhas palavras, eu quero ler com você alguns versículos aqui da Bíblia e te trazer uma mensagem de Deus para lhe abençoar neste momento. Vamos então à palavra de Deus? Romanos, capítulo de número meia dúzia, a partir do seu versículo de número 12, diz assim: portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele não use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Amém? Meu irmão, minha irmã, esses versículos que nós lemos aqui, o 12, o 13 e o 14, eles são bem importantes e bem significativos, principalmente para o dia que nós temos vivido, chamado hoje. Essa nossa geração que a gente tem convivido, realmente está sendo uma coisa muito difícil. A gente tem observado, e eu já ouvi muitas pessoas falando, que nós estamos vivendo uma passagem que a Bíblia conta, que a última geração antes da vinda de Cristo, ela seria um mundo muito mais pecaminoso, uma sociedade muito mais perversa, pior do que na época de Ló, lá em Sodoma e Gomorra. E olha que os pecados praticados em Sodoma e Gomorra foram, a ponto de Deus ter que destruir aquela cidade. É bem verdade que o próprio Deus não vai mandar aqui para o planeta Terra uma chuva de meteoro, de fogo, como aconteceu naquela feita lá. Mas o que a gente tem visto de atrocidade, de perversidade, de pilantragem, de muitas pessoas sem dó, sem piedade, pessoas chamadas ímpias, como a Bíblia diz, que tem no seu corpo não só a prática do pecado, mas tem a iniquidade, que é aquele pecado que a pessoa pratica e ela gosta de praticar, ela gosta de defraudar, ela gosta de humilhar, ela gosta de fazer mal ao seu semelhante, quando na verdade a palavra de Deus nos diz que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E a pergunta que fica
temos amado a nós mesmos de uma maneira que a gente possa amar o próximo? A gente às vezes não se ama, porque da maneira que a gente trata as outras pessoas, não configura que nós nos amamos. Somos arrogantes, somos presunçosos, somos egoístas, queremos tudo para nós. A Bíblia diz em Coríntios, capítulo 13, que o amor, ou quem ama, ele não é soberbo, ele não busca apenas os seus próprios interesses. Ele busca o bem comum, para que o bem atinja não só a vida dele, mas que alcance os outros e que todos possam ser muitíssimamente abençoados de igual forma, da mesma maneira em que ele é também abençoado. E aí, aqui no versículo de número 12 do capítulo 6 de Romanos, diz: portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. Quais são os desejos da natureza humana? Nós temos visto discussões nos últimos meses aí sobre homossexual. O que é pecado, o que não é. Tem coisa que se você falar, tem que ter um certo cuidado para falar, porque senão pode ser crime, pode ser homofobia e toda essa confusão que a gente tem visto instalado aí. É bem verdade que há um período atrás você falava abertamente e isso não era crime, pelo menos crime, apesar de o homossexual, quando ouvia algumas coisas, de fato, como o obeso, como o negro, enfim, o índio, o próprio cristão antigamente, quando era ridicularizado na escola e era chamado de Bíblia, apanhava porque não jogava futebol, não se enturmava ali com a galera da escola. Quantas as vezes eu já vi isso? Esse pessoal daquela época não tinha uma defesa a nível da lei, mas hoje tudo que a gente fala tem que ter cuidado? Ok, temos que ter cuidado. Mas uma coisa que a gente não pode esconder é o que está escrito na Bíblia, que é para a gente não deixar com que o pecado domine o nosso corpo, que é mortal, dos desejos da nossa natureza, daquilo que é natural. Qual é o desejo da raça humana de uma forma natural? É roubar, é levar vantagem no troco, é persuadir, é se corromper. Quantas pessoas da política que você conhece, assim como eu conheço, que é ou foi uma excelente pessoa até entrar para a política, até entrar para a polícia, até entrar para o emprego, até se casar, ou até comprar um carro, ou até alguma coisa acontecer na vida dela, que aquilo mudou o seu estado natural. Meu Deus, quantas são as pessoas que nós vimos, infelizmente, fazendo isso? E a nossa natureza pecaminosa, naturalmente, eu vi uma pessoa falando assim, quando teve um assunto da igreja, que o assunto foi em relação aos homossexuais, que o Gesser Aguiar, cantor evangélico, ganhou muito dinheiro, ficou rico, tanto ele quanto o J.A., e aí depois eles assumiram a sua condição sexual, a sua homossexualidade. Ao assumirem isso, eles ficaram ricos com o dinheiro que eles ganharam na igreja, cantando, ministrando nas igrejas, de onde vinham as ofertas, o contrato dos shows, e ali eles ganharam um bom dinheiro, até porque suas canções fizeram e ainda fazem um grande sucesso por aí. E aí começou-se um debate sobre o desejo carnal do homossexual e do irmão da igreja, como que defende, como que ataca, como que é isso, como que a Bíblia vê. E o que se diz, e a gente sabe que é o que está na Bíblia, é que Deus ama o pecador, a pessoa que está no seu momento de pecado ou na sua vida ali com os seus pecados. Deus ama a pessoa. O que Deus não abona, não assina embaixo, não dá joia, dá like, é a prática pecaminosa daquela pessoa. Aí alguém comparando disse assim: da mesma maneira que alguém que tem o desejo homossexual, ele precisa se segurar para que esse desejo não torne público e não leve a ter prejuízo, da mesma forma que isso acontece, os héteros também têm desejos, por exemplo, quando ele vê uma moça bonita passando na rua.
é inevitável ele olhar para uma mulher e não sentir um determinado desejo, ou não olhar com uma determinada cobiça. Isso não quer dizer também que ele tem que agarrar a moça, tem que estuprar a moça, ou tem que trair a sua esposa com a moça, e a moça também, quando vai numa academia, ou em qualquer lugar que vê um rapaz, por mais que ela tenha achado um rapaz bonito, atraente, isso não quer dizer que ela tem que se relacionar com aquela pessoa. Aí essa pessoa defendendo diz, da mesma maneira, a pessoa que tem um desejo sexual pela pessoa do mesmo sexo. Se a Bíblia diz e ela acredita que Deus é a voz de Deus na Bíblia, e a Bíblia condena, que Deus condena essa prática, por que é que ela, quando faz, ela fala, foi mais forte do que eu? Não tem como ser mais forte do que eu, se alguma coisa é desejo pecaminoso e eu não consigo controlar, a melhor pessoa para me ajudar a me controlar é o próprio Deus. E eu, irmão, eu falo isso de cadeira, porque quando eu estava no vício da droga, era muito difícil eu controlar o desejo. Eu começava a usar e era muito compulsivo, eu usava muita droga e desviado da igreja, afastado dos caminhos. E quantas das vezes eu ali naquela onda da droga, da cocaína, da maconha, da bebida, eu falava, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Por que eu estou nessa onda? Por que isso não acaba? Por que a minha vida não vai para uma outra direção? E aquilo me fazia mal. E eu poderia, se eu me esforçasse um pouquinho mais, me controlar e não chegar naquele momento, não chegar naquele nível. O grande problema é que quando eu fazia isso, logo depois eu mesmo tomava a decisão de passar a usar ou de voltar a usar a droga. Você conhece alguém, perdão, que eu esbarrei aqui, você conhece alguém que traiu o esposo ou traiu a esposa e falou para você, rapaz, eu não queria ter feito aquilo, mas foi mais forte do que eu. Eu não queria ter batido, eu não queria ter agredido, eu não queria ter falado, foi mais forte do que eu. Isso é a natureza humana. Naturalmente o ser humano ele tem a inclinação para cometer essas falhas, para cometer esses erros. O ser humano é assim. Infelizmente, assim a gente tem vivido a vida. Infelizmente. Porém, se a gente permitir que o nosso corpo fique cedendo a essas coisas, naturalmente a gente vai viver em pecado. E a Bíblia diz que quando a gente peca, a gente se separa de Deus, há uma separação. Porque Deus não pode habitar ou estar abraçado, ou estar dentro, ou estar junto, quando o pecado ele está dentro de nós. E existem pecados que, além de gerar a separação entre nós e Deus, gera em nós uma profunda angústia. E você que está me assistindo aí sabe muito bem do que eu estou falando. Porque a angústia, quando ela vem sobre nós, não tem nada e nem ninguém no mundo, a não ser o próprio Deus que venha sarar essa dor. Porque essa angústia ela é provocada pela ausência do próprio Deus. E o versículo 13 diz assim, e também não entregue nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele use a fim de fazer com que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Ou seja, muitas das vezes, uma única parte do nosso corpo que a gente entrega para o pecado faz com que tudo aquilo que a gente trabalhou uma vida inteira vá embora. Às vezes é necessário um trago de um tabaco para você voltar a usar cocaína. Às vezes é um gole de cerveja para você voltar a trair. Às vezes é uma única fofoca que alguém vai falar de você para aquilo te gerar irritação e você sair da igreja. Tem muita gente me assistindo aqui agora, só para nós, que sumiu da igreja porque não aguentou a fofoca, porque não aguentou a luta, não aguentou a afronta. E o grande problema é que quando você saiu da igreja, você começou a ter uma prática pecaminosa e com isso você se afastou de Deus, quando na verdade o seu problema foi com pessoas. E as pessoas, pela sua natureza humana, elas têm o dom de
magoar a gente, de investir contra a gente, de tentar contra a gente, de duvidar da gente, de não querer o nosso bem. As pessoas são assim. Por onde eu andei, eu lidei com pessoas que tinham ciúme de mim, tinham inveja de mim. Mas isso também não quer dizer que eu nunca tive ciúme de alguém, que eu nunca invejei alguém. Porque da mesma maneira que eu fui vítima, eu fui um agressor também. Então o que me moldou foi quando eu entendi que eu precisava me arrepender de muita coisa e dar uma oportunidade para mim mesmo de ser uma pessoa melhor a cada dia. Então tem pessoas que me veem na televisão, pelos vídeos da internet, encontram comigo na rua e falam: rapaz, eu lembro de você, como é que você era doidão, cara, que bom ver você assim. Encontro com outros que falam: rapaz, você, cara, morador aqui do morro, você me representa. Eu vejo um cara igual você, um negão, que já passou por tudo e hoje Deus usa. Outros falam: rapaz, você é diferente, o que você prega é diferente da maioria dos pastores, mas eu sinto quando é Deus falando através de você. E outros falam: cara, quem diria? Cada um fala alguma coisa ao nosso respeito, seja coisa boa ou seja coisa ruim. É lógico que as coisas ruins as pessoas não falam para mim, mas chegam aos meus ouvidos. Tanto as boas quanto as ruins, eu as recebo e converso com Deus e entendo assim: caramba, Deus, antigamente as pessoas falavam mal de mim, mas da seguinte maneira: olha o Fabinho como é que está agora, drogado, rapaz, esse cara antigamente jogava uma bola, esse cara é faixa preta de jiu-jitsu, olha como é que ele está agora. Aí as pessoas falam bem, mas falando mal. Esse cara aí, pô, tocava um cavaquinho, pô, esse cara é um músico e tanto, um grande cantor, olha como é que ele está agora aí, ó, perdido. Hoje é o inverso. As pessoas falam assim: ué, esse é o Fabinho? Aquele que usava droga? Aquele que brigava na rua? Aquele? Elas falam do defeito, mas não querem falar da qualidade. Mas você sabe que pelos comentários dela, elas estão falando bem de você. Outras duvidam, e aquelas que duvidam eu acho muito legal. Não sei até quando isso vai durar. E aí nós temos que viver 24 horas do dia. Não para provar para essas pessoas que nós mudamos. Mas eu particularmente, Deus me dá 24 horas do dia para eu poder mostrar para o próprio Deus o quanto Ele é importante na minha vida. Então tudo à minha volta é pensado. Cometo erros, cometo falhas, mas eu não permito que nenhuma parte do meu corpo seja entregue para uso do pecado. Pelo contrário, eu me entrego a Deus completamente, ao máximo que eu possa entender e fazer para que Deus se alegre de mim. A minha maior alegria é poder ter comunhão com Deus. É poder, depois de desligar esse computador, de colocar a cabeça no meu travesseiro e ter uma conversa com o Senhor na madrugada. Como eu tenho feito quase todos os dias, de acordar às 3h30 da manhã, às 4 da manhã, e conversar com Deus. Talvez uma das grandes alegrias que nós temos é quando a gente faz uma visita para alguém, a gente ora com alguém. Gente, vocês não têm noção como que me deixa feliz quando você me encontra na rua e parabeniza por aquilo que a gente vem fazendo através dos vídeos aqui na televisão, no podcast, na internet, no YouTube, no Face, no Insta, em outros lugares. Como que é prazeroso a gente chegar num culto para ministrar um louvor e as pessoas sentirem a presença de Deus e agradecerem a Deus pela nossa vida. Porque outrora não era assim. A gente era escárnio. O pecado habitava. E uma pessoa que ela é carregada de pecado, o ambiente que ela chega, ela consegue amargurar aquele ambiente, ela consegue fazer cheirar mal aquele ambiente, ela consegue pesar aquele ambiente. E ela pode ser uma pessoa bem-sucedida, com grana, não importa, mas o pecado fede, irmão. O pecado cheira mal as narinas de Deus. No versículo 14 diz: o pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. O pecado não pode me dominar, porque o pecado só domina aquela pessoa que ela é controlada pela lei. Vou trazer isso para os nossos dias. É bem verdade que Paulo aqui
está falando para o judeu comparado à lei de Moisés, à lei do judeu, ok? Não é nesse mérito que eu quero entrar. Quero falar numa linguagem mais nossa. Vamos falar as nossas leis. Quem é controlado pela lei? Quem é controlado pela lei é aquela pessoa que está dentro de um carro dirigindo e a pista diz para andar a 80 e ela quer andar a 120. Então foi feita uma lei porque ela não consegue andar a 80. Teve que ter uma lei para controlar ela, segurar a onda em 80 km. Porque ela só gosta de andar em 120, 140. Mas naquela pista ela não pode correr a 120. Então, para que ela obedecesse, para que ela tivesse, para que as pessoas tivessem o controle e a certeza de que ela vai andar a 80, foi colocada uma placa ali 80 para ela poder obedecer aquela lei. E existem leis que as pessoas são obrigadas a obedecer porque elas ultrapassam a lei e cometem ali os seus pecados e com isso automaticamente se afastam de Deus. Mas como somos controlados pela graça, aí que está o grande detalhe. Eu não preciso de uma lei para dizer que eu não posso roubar. Eu não preciso de uma lei para dizer que eu não posso trair. Eu não preciso de uma lei para dizer que eu não posso tratar mal. Eu não preciso de uma lei para me instruir de que maneira eu me comporto quando eu estou lidando com alguém que é de uma outra religião. Eu não preciso de uma lei para tratar bem uma mulher, porque eu não vou tratar mal, eu não vou bater numa criança, eu não vou escravizar uma pessoa no trabalho, eu não vou criticar o homossexual, eu não vou criticar o traficante, eu não vou criticar o menino de rua, eu não vou criticar o morador de rua, eu vou procurar ajudar as pessoas e entender aquilo que eu não puder fazer, eu fico na minha, eu me calo e guardo para mim as minhas opiniões, porque até as nossas opiniões, por mais sincera que seja, esteja dentro de nós, dependendo para quem que a gente for expor essa opinião, o problema acaba passando para aquela pessoa e nós temos um poder de persuasão muito grande, as pessoas começam a fazer aquilo que elas veem a gente fazer. O ser humano é muito louco assim, percebe? Então, a gente tem vivido esses dias. E a mensagem que eu tenho de Deus para você é exatamente esta. Mantenha calma. Se afaste do pecado. Se afaste daquelas amizades que têm feito você mudar a sua forma de falar. Se afaste daquelas pessoas que só vivem falando as coisas aí, você sabe muito bem, e você chega na sua casa com aquela reverberação do que você ouviu o dia inteiro. O camarada fala de droga o dia inteiro, de bebida o dia inteiro. Quando você briga com a pessoa na sua casa, a primeira coisa que dá é vontade de sumir, usar droga, vontade de beber. Aquela pessoa fala que traiu, que pegou, que fez, que aconteceu, que no final de semana ficou doidão, que agarrou, e blá, 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 blá. Aí quando você tem um problema dentro de casa, você quer extravasar, você lembra, poxa, fulano fez, fulano parece que é feliz. Aí você começa a praticar o pecado de fulano, na verdade você se afastou de Deus. Fulano já está longe. Fulano que resolve a vida dele com Deus. E você? Percebe por que muitas das vezes você está triste me ouvindo, você fala, rapaz, ele tem razão. Não, não é questão que eu tenho razão, não, estou te falando da Bíblia. Irmãos, eu tomei essa decisão para a minha vida. Eu tenho muitos colegas, inúmeros conhecidos, mas amigos que frequentam a minha casa é uma outra conversa. Tenho muitos amigos, mas para frequentar a minha casa, para sentar à mesa comigo, irmãos, tem que ter cuidado, você tem que ser seletivo. Nem todo amigo é para qualquer assunto. Tem assunto que é aquela pessoa que você quase não vê que você deve comentar. Aquele do dia a dia, tem assunto que não dá para comentar. Você sabe o que significa a palavra decepção, ou o significado de decepção? O porquê que a gente se decepciona? Já observou que a gente só se decepciona com que a gente espera alguma coisa diferente? Então, por isso é decepção, porque você espera que aquela pessoa vai te tratar mal, e o dia que ela te tratar mal, você se defende ou não se defende, tanto faz como tanto fez. Mas uma pessoa que você sabe, que você quer estar junto, você quer estar bem, o esposo, a esposa, o filho, a mãe, a sogra, o sogro, o patrão, o funcionário, alguém que você estima, um amigo, primo, tio,
e aquela pessoa vacila com você, você fala, meu Deus, como é que pode? Fulano não esperava que foi, né? Por isso a decepção existe. A decepção é quando alguma coisa que você não esperava de negativo daquela pessoa acontece contigo. Estão me entendendo? Nós já estamos com meia hora de vídeo. Durante a semana vai reprisar aqui na TV. E se inscreve no nosso canal. A sua participação pelo WhatsApp que está passando aqui embaixo, 22 981 313 997. Se inscreva no nosso canal, deixa o like, faz tudo certinho lá. Vamos espalhar o amor pelo mundo. Se afaste do pecado e mergulhe em Deus. Eu ainda tenho mais alguns minutos de programação e a gente de repente grava mais algum vídeo de mais meia hora de bate-papo. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo. Em nome de Jesus.